Amigos queridos, que este doce enlevo se estenda a todos os corações que se vinculam nesta hora para buscar Jesus. Bom e amado Mestre, socorre, Senhor, a nossa indigência espiritual e permita, Mestre, que em seu nome possamos estar reunidos para absorvermos dos seus ensinamentos simples de amar-nos como nos amou na terra. Ensina-nos, Senhor, a movimentarmos os nossos sentimentos felizes, para que o trabalho do bem prevaleça em nós. Que desde as primeiras horas desse dia ao término, estaremos buscando a sintonia feliz do bem e da verdade. E que desde as primeiras horas desse dia ao término desta oportunidade, estejamos movimentando-nos no trabalho, o trabalho que constrói, que edifica, que fortalece a todos. E é neste ambiente de paz, preparado para nos receber, sentindo a presença honrada e amiga dos Espíritos responsáveis por este Evangelho, iniciamos uma vez mais as reflexões desse dia. Que suas bênçãos se estendam sobre toda a humanidade da Terra, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Amar o próximo como a si mesmo já era uma máxima preconizada pelos profetas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E Jesus veio nos acrescentar a essa máxima que devemos amar os nossos inimigos, porque a lei de Deus é a lei do amor. E a manifestação do amor se faz através de vários sentimentos nobres, um dos quais é o perdão. Sem a reconciliação com os nossos desafetos no exercício do perdão, nós não seremos espíritos felizes e, portanto, não chegaremos à categoria de espíritos regenerados. Não vamos manter a ilusão de que nós vamos entrar num tempo de regeneração se a minha pendência evolutiva, por exemplo, é o perdão. É uma ilusão, não entrará no tempo de regeneração. Então, os inimigos desencarnados, que é o tema que a gente começou agora, nós sabemos que a morte não nos livra senão da presença material dos nossos inimigos, mas que esse pode persegui-lo com seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra, que assim a vingança falha no seu objetivo, e ao contrário tem por efeito produzir uma irritação maior, que pode continuar de uma existência a outra. As tramas obsessivas, que decorrem de tramas passionais, e essa passionalidade é ainda a manifestação das emoções materialistas que prevalecem em nós, e por isso a disputa de poder, o ciúme, a inveja, né? Todas as questões ligadas ao poder e à manipulação, geram no psiquismo desses espíritos um treino, uma experiência de manipular, uma experiência de subjugar. E são estes que, a qualquer contrariedade, se transformam em nossos obsessores.
porque eles já têm uma experiência da vingança muito estabelecida. É curioso isso, porque já trazem traços na personalidade de extremada manipulação, manipulação dos sentimentos, né, subjugação de consciência, já faziam isso no seu dia a dia. E é por isso que quando nós os desacatamos, confrontamos, contrariamos, esses espíritos se voltam com o quê para nós? Com as características que lhes são próprias. É com a característica, é aquilo que ele já sabe fazer bem. Vamos entender isso. Se nós hoje, que estamos manipulando, que estamos no autoritarismo, que estamos no mando, se nós já não estamos nos fazendo obsessores de alguém nos nossos relacionamentos, vamos aventar essa possibilidade de nós já estarmos contraindo um processo obsessivo pela personalidade que nos é própria. Então, o Evangelho diz assim: até a vingança falha no seu objetivo e, ao contrário, tem por efeito produzir uma irritação maior que pode continuar de uma existência a outra. Cabe ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível que a expressão apagar o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que é a vingança. E que é verdadeiro é que o sangue conserva o ódio, mesmo além do túmulo. Então, às vezes nós atendemos famílias, situações que trazem uma trama tão complexa que a gente percebe que isso vem de várias reencarnações. Ora um é vítima, ora o outro é o algoz. Mas os elos doentes que vinculam esses espíritos não se rompem, porque os vínculos não se romperão. Seremos convidados a transformar as nossas emoções, o nosso ponto de vista, a nossa forma de enxergar a vida. É isso que cada reencarnação nos convida. Então, cabe ao Espiritismo dar-nos recursos para essa libertação. É importante, ontem nós falamos um pouco sobre isso, a nova, vamos dizer assim, que não tem nada de novo, mas o nosso olhar hoje para os processos obsessivos é levar o espírito a perceber-se, em primeiro lugar, e depois a vivenciar aquilo do Evangelho que está agendado no seu planejamento reencarnatório. Esse é o socorro que a Casa Espírita pode nos dar. Porque nós conhecemos situações de chamadas reuniões de desobsessão, que são muito valorosas, mas que a pessoa fica 10 anos indo e vindo na ilusão imatura de que alguém vai livrá-la de todo o mal. E que ela, se sentindo vítima, não precisa fazer o seu esforço pessoal. Considerando que na justiça divina não existem vítimas, porque a cada qual segundo as suas obras, nós precisamos mudar o que fundamentalmente, talvez estejamos falando isso muitos dias ainda, nós precisamos mudar a qualidade do que penso e sinto para a mudança do padrão de sintonia. Esse é o resumo. Se eu não mudar a qualidade do que penso e sinto, não há desobsessão. Existe tréguas temporárias. Mas a desobsessão é uma reconciliação, porque é a lei. A lei é do amor. Enquanto não aprendermos a nos amar, não estaremos libertos. É o que ontem o Emmanuel trouxe para nós, no encontro marcado, libertação espiritual, né?
E a gente vai continuar a mesma lição, dizendo assim: determinada pessoa pode encontrar-se às súbitas debaixo da influência de entidades perturbadoras, seja por as haver atraído com pensamentos infelizes, ou porque sejam elas aqueles companheiros que lhe constituem a equipe de sócios das existências passadas. Consequentemente, é capaz de sofrer induções à delinquência. Vamos considerar que nós estamos num momento em que os hábitos de comportamento social têm resvalado muito por esse caminho da transgressão autorizada, da delinquência reforçada pelas ilusões do mundo, por hábitos estranhos de comportamento. Esses hábitos até atingem a configuração física das pessoas. O que é isto? Que não seja uma indução coletiva aos incautos, aos ingênuos, aos distraídos. Então, nós estamos falando que existem processos obsessivos coletivos, onde nós entramos numa faixa vibratória comum àquela coletividade de espíritos que comungam aquela forma estranha de ser. Dizemos estranhas não pela diversidade, estranhas por estarem dissociadas do bem, do amor e da verdade. E as consequências têm sido as mais desastrosas. Nós temos visto quantos jovens com ideias de interromper a existência por nada, por nenhum problema, por nenhum significado. O que é isso, senão um arrastamento de tendências? E temos visto, então, esses espíritos, muitas vezes ingênuos, apinhados de obsessores, que os utilizam como verdadeiras marionetes. Então, é disso que nós estamos falando. Mas, se nós procurássemos o conhecimento da verdade para iluminar os campos íntimos nossos, porque é assim que é, eu preciso da luz da verdade para iluminar os campos íntimos meus, para que eu identifique quem sou e possa fazer daí uma ação transformadora, uma construção de valores. E quando esses valores se estabelecem, os vínculos das entidades que eram nossos comparsas de ontem e que se transformam em obsessores hoje, esses espíritos, nós vamos atenuando as ligações, não encontrando sintonia, aquilo vai se desfazendo. E o mais importante que nós falamos ontem e hoje, todas as vezes que eu me erguer para o bem, para viver o Evangelho de Jesus, eu me beneficio e beneficio o obsessor que está atrelado ao meu campo mental. Então é um bem para ele, é um bem para nós. É muito importante nós entendermos isso, porque eu tenho percebido que as pessoas, quando nos recomendamos que saiam para fazer o bem, há uma interrogação no ar, como se a dizer, como assim? Como se faz isso? Onde que eu tenho que ir? Onde que é esse local? De que forma eu tenho que fazer o bem? Então, o bem ainda não é uma construção lúcida para a grande maioria de nós. Nem sabemos aonde, como e nem com quem fazer. E às vezes a pessoa precisa sim sair do reduto familiar. Ela precisa avançar, porque ali às vezes ela fica na paralisação dos seus conteúdos, nos afazeres domésticos, mas na paralisação do seu processo evolutivo, muitas vezes.
Muitas vezes, porque a pessoa fica, tenho 20, 30 anos de espiritismo e nada mudou dos seus conteúdos, embora estivesse fazendo os seus afazeres, mas não o trabalho consigo mesmo. Então é desafiador sair para o mundo, porque vamos encontrar todos os tipos de companhias. O Emmanuel diz assim: é fácil de compreender que toda criatura está vinculada ao grupo de inteligências e corações que lhe são afins. Isso é clássico. Sejam em nos referindo a companheiros encarnados ou desencarnados, diante das avenidas da renovação e do progresso, descerradas indiscriminadamente a todos nós. Está aberto para todos. As grandes avenidas da renovação e do progresso. Mas eu levo comigo todos os dias uma pleide de espíritos que vibram com o que eu penso, com o que eu sinto, com o que eu faço. São minhas companhias constantes. Isso equivale a dizer que a nossa sintonia não muda se a gente fizer apenas uma prece. Ela alteia um pouco, mas ela não desconfigura os meus padrões. Então, para a gente encerrar esse comentário de hoje, à frente, pois, dessa verdade, toda vez que estivermos inclinados à queda nas sombras da obsessão, quando na instância física, será possível receber a cooperação salvacionista de numerosos benfeitores, reconhecendo, porém, aquela outra realidade da lei de sintonia, pela qual sabemos que o ímã de atração das nossas companhias está no campo de nossa própria alma. O ímã está dentro de mim. Enquanto eu não remover o ímã, vai ter atração. É simples assim. Vamos refletir. Bom dia, irmãos queridos. Nesse item do capítulo, chamado Inimigos Desencarnados, Kardec e os Espíritos nos trazem um tema muito relevante e complexo, presente na nossa existência. E é interessante nós atentarmos à construção da ideia que é feita por Kardec, porque ele apresenta a dinâmica de como o processo obsessivo vai ocorrendo. Ao começar o texto dizendo que, a par de tudo que já foi colocado anteriormente, a gente deveria ter ainda uma outra razão muito forte para sermos indulgentes. Ou seja, para desenvolvermos esse valor no nosso espírito. A Célia muitas vezes nos explica que essa compreensão realmente extremada na intimidade do nosso ser, do tempo do outro, da dificuldade do outro, e que tudo se resolverá. E cabe a nós apenas essa compreensão, às vezes já é o suficiente para aquele momento, se nós não temos ainda mais amor para dar. E ele continua no texto falando da indulgência, ao falar da indulgência, falando assim: porque o espírita deve saber que todo mal é passageiro. Porque ao olhar o equívoco do outro, muitas vezes a gente acha que aquele mal nunca vai se acabar, que aquele mal que existe no outro é infinito e que não vale a pena nenhum esforço em direção àquilo. Em consequência disso, nem mesmo a morte vai resolver. É melhor deixar que a nossa convivência acabe no túmulo e tudo aí se resolverá automaticamente. É isso que ele coloca.
E que o Espiritismo vem esclarecer que nada disso ocorre. O mal não é para sempre, nem infinito. Ele é passageiro, ele é altamente limitado. E que tampouco a morte do corpo físico vai resolver as questões que nós não nos dedicamos aqui durante a encarnação. Que não há quebra real num relacionamento que não foi bem construído aqui. Ao desencarnarmos, ambos ou um dos lados ao desencarnar, isso não muda. Pelo contrário, pode até se intensificar. Porque essa insatisfação gerada num relacionamento desequilibrado, desarmonioso, descaridoso, deixa um amargor, um fel na intimidade de um, se não de ambos, que frequentemente nos leva a procurar algum tipo de satisfação, que o texto chama de vingança. Alguém sai magoado, ele deseja que o outro também sofra a mesma dor ou uma dor maior do que ele experimentou. E assim se estabelece o processo obsessivo, e a gente retira aqui do livro Seara dos Médiuns, porque é bem interessante como o Emmanuel nos traz essa definição em continuidade a tudo que já foi falado pela Célia ontem e hoje, também o texto do Evangelho. No capítulo que discute a questão 249 do livro dos Médiuns, que chama-se Obsessores, ele inicia esclarecendo para a gente o que é obsessor. Ele fala que obsessor, em sinonímia correta, em sinônimo, quer dizer aquele que importuna. E aquele que importuna, ele fala, é quase sempre alguém que nos participou a convivência profunda, no caminho do erro, e a voltar-se contra nós quando estejamos procurando a retificação necessária. Ou seja, aquele que nos importuna é alguém que nos participou da intimidade, de um relacionamento que não foi bem conduzido, deixou uma mágoa, um amargor, e agora que nós nos decidimos a algum movimento em direção à verdade, às leis divinas, isso causa profundo incômodo. Porque enquanto éramos parceiros no crime, a gente compartilhava dos mesmos ideais, dos mesmos objetivos, das mesmas emoções, das mesmas risadas. E agora, por que você quer me largar? Isso é bem comum, é mesmo. Às vezes a gente chama alguém, entre aspas, a gente fala que deixa de ser nosso amigo porque ele não partilha mais dos mesmos comentários, das mesmas posições, muitas vezes desequilibradas. Ele decide por um outro caminho, aí ele deixa de ser meu companheiro. E ele vai adiante ainda para como é que se estabelece essa dinâmica do novo relacionamento entre obsidiado e obsessor. Então ele fala, no procedimento de semelhante criatura que nos importuna, a antipatia com que nos segue é semelhante ao vinho do aplauso, convertido no vinagre da crítica. A gente faz essa analogia, olha, antes era o vinho da alegria, quando estávamos em sintonia num outro caminho. Agora que estamos separados, entre aspas, é o vinagre da crítica. Então é natural que a gente seja importunado. Daí a necessidade de paciência constante, a indulgência é um aspecto da paciência,
para que se lhe regenerem as atitudes. Considerando desse modo que o presente continua o pretérito, encontramos obsessores reencarnados na experiência mais íntima. Então, a gente mergulhar o nosso pensamento, o nosso olhar e analisarmos tudo que nos importuna, frequentemente, por trás disso, haverá um grande amigo do passado que se tornou vinagre agora. Porque o processo obsessivo, lá em outro texto do Emmanuel, outra obra, ele esclarece, né, que isso é feito inicialmente por imagens que são sugeridas ao nosso pensamento de maneira repetida, e por haver história entre nós naquele tema, daquela imagem, se eu não estiver extremamente vigilante e já com algumas construções razoavelmente estruturadas na minha intimidade, eu vou, em algum momento, ceder e acolher aquela imagem na minha intimidade. E ela encontrará no meu passado, a anterioridade, que a Célia falou muito ontem, de imediato esse imã, essa atração. E aí está feito o vínculo. Sabe aquela irritação por uma coisa de nada do dia a dia? É isso. Porque nós estamos cercados, né? Mas o Livro dos Espíritos nos esclarece, há uma nuvem de espíritos ao nosso redor. E imagens são projetadas por nós e por eles. E de certa maneira, pelos meus hábitos, eu acolho essas imagens, aquelas que me são mais próximas, aquelas com as quais eu derivo maior prazer. O trabalho constante no bem me leva a buscar imagens do bem. E aí eu sintonizo com os bons espíritos. Não estar vigilante ao meu passado e à minha anterioridade me leva a sintonizar com imagens de momentos difíceis. E eu abro a porta com extremada facilidade, porque as experiências desarmonizadas são em grande número na minha intimidade. Uma série de, às vezes, são de muitas encarnações, de irritabilidade, de desconfiança, de tristeza sem motivo, de surtos coléricos e assim por diante. Então, compreender que o mal é passageiro, no outro e em mim, que a morte do corpo físico nada resolve dos nossos problemas, que a indulgência, parte da virtude da paciência, nos protege de nós mesmos, dessas vinculações difíceis, é uma receita extremamente útil para nós levarmos no dia a dia da nossa vida. E irmos nos apercebendo de que ainda temos muitas ilusões acerca dos outros e de nós mesmos. De acharmos que outro é que me importuna sem motivo algum. O outro me tirou do sério porque eu sou muito equilibrado. Que se não for assim, essas pequenas coisas que vão se repetindo no dia a dia é que levam, às vezes, a grandes transtornos nos nossos relacionamentos em todas as áreas de atuação nossa, né? A desarmonia no nosso lar, às vezes começa quando eu me irrito frequentemente com pequenas coisas que o outro faz. E imagens me são sugeridas de que a pessoa parece estar fazendo aquilo contra mim. Ou não é nada disso.
Quando eu acolho esse tipo de imagem, são esses processos de relacionamentos desequilibrados ocorrendo na minha intimidade. Às vezes num grupo de trabalho nosso, seja onde for, ou profissional, ou mesmo na casa espírita, leva a discórdias por uma explosão colérica minha. O que parece ser só uma piadinha, né, uma brincadeirinha, frequentemente descamba para crítica no grupo. Então vão abrindo portas para dificuldades maiores. E assim que as sombras do passado, não tão distante assim, vão se instalando e que já se instalaram, vão permanecendo no dia a dia da minha existência. E eu não tomo tempo para sanear isso, porque eu acho que deixa para lá, né? Se não for nessa existência, fica na outra. Não é assim mesmo, porque não tem quebra nas coisas. Continuamos vivendo, sempre. Então, é bom a gente poder refletir sobre esse tema mesmo com profundidade. Há muitos textos, né, que tratam das consequências disso, nas mais diferentes obras, porque isso, a dinâmica do nosso relacionamento encarnado, desencarnado, tudo isso acontece a todo tempo. E a gente precisa estar mais consciente mesmo, acordado, desperto para a importância disso na nossa vida. Então a gente às vezes precisa realmente de uma introspecção, né, de silenciarmos essas vozes dentro de nós, para a gente poder ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a verdade mesmo, que é o que o Evangelho nos traz, nos alertando sobre isso. Que a gente possa, através desse trabalho no bem, a todo instante, né, combater o mal que há em nós quase a toda hora. Então, esse é o nosso comentário para hoje. Vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo de todas as horas, de todos nós, espíritos ligados ao teu coração. Nesses instantes que encerramos mais um Evangelho, queremos mais uma vez agradecer ao teu coração generoso por tudo que temos, por tudo que recebemos, por tudo que somos. Rogar uma vez mais o acréscimo da tua misericórdia para com cada um de nós, abrindo os nossos olhos para as questões do Espírito. Que nós, Senhor Jesus, possamos, ainda nessa existência, ainda hoje, realmente compreendermos e experienciarmos essas lições divinas em nossa intimidade, para que essa paz tão desejada se faça minimamente presente em nós e, quem sabe, pacificado, Senhor, poderemos nos unir ao teu pensamento em definitivo e colaborarmos na vinha de nosso Pai, auxiliando a regeneração do nosso planeta. Pedimos também, Senhor, por todos os nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados, por aqueles que sofrem a falta de um amigo, que muitas vezes não têm o mínimo, porque os nossos corações endurecidos não conseguem ver o nosso irmão ao lado. E em especial, Senhor, por todos aqueles com quem convivemos no passado e magoamos, e
que ora se encontram desarmonizados, de certa maneira, em decorrência de nossos atos. Que eles possam receber todo o amor que nós não fomos capazes de ofertar por nossa mesquinhez espiritual. Que esse dia iluminado possa se projetar na intimidade de cada um de nós, nos inspirando a uma vida mais verdadeira, cheia de esperança e de realizações espirituais. Se conosco, divino amigo, hoje e sempre. Que assim seja.